Bom, sejam bem-vindos. Estamos mais um bate-papo entre amigos. Hoje a gente vai falar sobre hermenêutica e o pensamento progressista que tem afetado tanto os jovens. E a gente vai tentar entender um pouquinho desse fenômeno. E hoje nós estamos com o pastor Charlie Amaral, daqui a pouco ele está entrando aí, e a gente vai conversar exatamente sobre esse assunto. Ele tem trabalhado muito nessa batalha pela fé verdadeira, essas ideologias, né? Então, a gente até já tem um vídeo aqui no canal e aqui no Instagram, onde a gente conversou sobre o progressismo ideológico e como é que as ideologias afetam a hermenêutica. O pessoal já está entrando aí, ó, tem a Edivânia, mandou um legal. Temos também o P. César Teodósio, Deus abençoe vocês que estão chegando aí, coisa boa, né? Compartilha esse vídeo aí, chama mais pessoas para acompanhar. Todo sábado a gente tem conversado sobre hermenêutica e a relação dela com alguns temas, com pregação expositiva. Então, tudo aquilo que gira em torno da verdadeira compreensão das escrituras sagradas. Isso é importante demais a gente falar sobre esses assuntos, sobre esses temas, porque hoje a gente tem ouvido aí diversas vozes, né, diversas ideologias, diversas coisas que não somente são aquilo que está dentro da igreja apenas no sentido religioso, mas a gente tem visto aí ataques ideológicos dos mais diversos que têm tentado afetar a interpretação das escrituras sagradas. Por isso que é importante a gente refletir um pouco sobre esse tema. Um fenômeno interessante é a juventude. A juventude ela tem sido levada facilmente por ventos de doutrina. E isso se dá muitas vezes pela falta de preparo desses jovens. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O pastor Charles já chegou aí e ele vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre esse fenômeno, né? Saber por que é que o jovem ele acaba sendo tão afetado, né? O que é que tem acontecido no nosso país e no mundo como um todo, né? Quem sabe a gente também possa refletir nesse âmbito mundial por que é que o jovem tem se deixado ser tão afetado. Aqui ele já mandou o convite. Bom dia. Ô, meu querido. Seja bem-vindo mais uma aí, vez. Tô ouvindo sim. Tô ouvindo sim. Seja bem-vindo mais uma vez. Opa, o prazer é meu, cara, estar com vocês aí, trocando essa ideia contigo. Sempre é muito bom conversar com você, cara. Legal. Você está na igreja agora, nesse momento? Tô na igreja. Ah, legal. Eita, uma tossezinha chata aqui, mas faz parte. Mas não é Covid, não, viu? Não precisa botar máscara aí, não. Charlie, para o pessoal que vai estar aqui nos assistindo agora e também posteriormente, tem como você... Fala um pouquinho assim... Eu sei que você já se apresentou da outra vez, né, que a gente estava aqui, mas faça mais ou menos um resumo do seu trabalho, o que é que você tem feito, que te capacita a conversar sobre esse assunto aqui que a gente vai falar hoje. Sim, olha só. Primeiramente, eu queria agradecer estar aqui contigo de novo. É sempre muito bom trocar ideia com um cara tão inteligente, tão, sabe, desenvolto Rapaz, na palavra seus quanto olhos. você. E também o pessoal que te acompanha aí, né? Uma honra, um privilégio estar junto aí, cooperando, sempre com o reino de Deus, né? Que é a nossa prioridade, né? Somos servos do Mestre Jesus e nos colocamos à disposição dele. Eu sou pastor batista, né? Já há algum tempo, eu tenho aí mais de 20 anos já na lida, né? Apesar de que essa carinha de adolescente faz parecer que não. E eu sempre trabalhei prioritariamente com jovens. Eu plantei uma igreja numa comunidade universitária e, por causa do fluxo de jovens no nosso bairro, né, um volume muito grande de jovens, e é um fluxo transitório, a nossa igreja acabou sendo meio que, basicamente, formatada dentro desse contexto de juventude, né? E já... acho que é mais ou menos uns 15 anos que eu tenho o privilégio de pastorear a Igreja do Coração e começar a Igreja do Coração com jovens, basicamente, né? O meu vice-moderador tinha 19 anos, lá.
meu primeiro vice-moderador tinha 19 anos. Então, esse foi o contexto. E aí depois não, mesmo antes, eu já viajava muito para trabalhar com jovens, para pregar em congresso. Inclusive hoje, né, eu viajo bastante para falar em congresso de jovens, para falar em congresso de adolescentes. Então, eu tenho aí uma estradazinha com um trabalho de juventude. E aí eu tenho formação em teologia, né, graduação, pós-graduação, tenho formação também em psicologia, né, na pós eu tenho a especialização e o mestrado, e agora também estou me aventurando aí no direito, estou me enveredando pelo direito, e daqui a pouco estou concluindo aí o curso de direito também, que é uma paixão antiga e tem a ver com os estudos que eu tenho feito na área da política também, né? E gosto desse tema, progressismo, né? O progressismo teológico, ideologias, essas coisas são interessantes. Eu sou autodidata nessa área e gosto de estudar, e tem tudo a ver com o meu ministério também, né? Que é basicamente com juventudes, né? E estamos aí para servir sempre a igreja. Muito bom mesmo. Então você que está aí nos acompanhando e o pessoal que vai acompanhar depois, hoje em dia, Charlie, com essa ideia aí do Instagram de deixar gravado, aí o pessoal faz o quê? Manda mensagem, pastor, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Aí eles vão para ficar assistindo depois, entendeu? Então a gente... isso é um benefício, né? Mas ao mesmo tempo o pessoal perde esse momento, né? Que aí quando o pessoal transfere isso para o culto, né? A transmissão do culto, o pessoal, não, eu cultuo outra hora. Aí complica, né? Uma live dessa tudo bem, mas aí o cara fazer isso no culto da igreja dele tá complicado. É verdade. Hoje em dia é o cristianismo self-service, né? O cara quer do jeito dele, né? Esse é um problema. É verdade, é uma coisa muito fácil. Mas, Lázaro, essa facilidade, ela acaba trazendo um complicador para a formação de caráter moral, né? Caráter moral Exatamente. Porque como as coisas são muito fáceis, você não acaba adquirindo a experiência de lutar e de se esforçar para ir até aquele ponto que você quer chegar, né? E isso aí vai criando, eu chamo de nutelização, vai nutelizando demais a pessoa, né? Vai transformando ela. Muito bom. Ô, Charlie, a gente falando um pouquinho sobre existe um comportamento, vamos dizer assim, um movimento, não sei, eu esqueci a palavra, né? Mas a gente tem visto que os jovens, eles têm facilmente sido influenciados. Aquele texto que diz, né? Levado por todo vento de doutrina. A gente percebe claramente, né, esse movimento dos jovens, tanto em direção a teologias progressistas, quanto também em direção a teologias afetivas. E essas teologias afetivas, eu abro o leque para a teologia do coach, para teologias inclusivas, então que se mistura um pouco com o progressismo, né? Mas vocês têm visto que existe um movimento muito forte nesse sentido. E aí vem aquela dúvida. A gente sabe que o coração humano ele tá sempre aberto a esse desvio, né? A gente sabe disso, independente da idade. Mas eu queria entender por que os jovens eles têm sido tão fortemente influenciados ao ponto de entrar em movimentos como o BLM, né, o Black Lives Matter, como a esquerda mais, né, radical e quebrado coisa e destruído tudo, querendo... O que é que você acha que tem acontecido? Você já refletiu sobre isso? Sim, na verdade, assim, a juventude, né, tem uma frase que eu ouvi uma vez que de vez em quando ela faz um pouco de sentido, mas a gente só consegue compreender ela depois de uma estradazinha. Enquanto a gente está na estrada, a gente não consegue compreender. A frase diz assim: a juventude é uma bênção, pena que ela é desperdiçada com os jovens. Eu ri demais quando eu vi essa frase. Porque, na verdade, é o seguinte, o jovem, ele tem aquela energia, né? Aquela energia de querer mudar o mundo, aquela energia de querer realmente ser útil, ser instrumento. E quando está na igreja, ele quer ser um instrumento de Deus. Quando ele está fora da igreja, ele quer fazer algo, né? O jovem, ele tem essa energia interna. Mas ele ainda não tem, né? O adolescente ali, o jovem, está em formação,
ele ainda não tem o que eu chamo de estrada de Sofia, né? Ele não passou por um caminho de sabedoria e de teste do tempo. E por não ter passado por esse teste do tempo, muitas vezes ele não consegue identificar as armadilhas e as arapucas que são armadas na frente dele. O que pessoas mal intencionadas acabam fazendo? Pessoas que são muito inteligentes, que conseguiram já desenvolver estratégias de manipulação ideológica, estratégias de domínio semântico, de domínio narrativo e de influência na cultura. O que essas pessoas conseguiram fazer? Elas conseguiram desenvolver métodos e meios de lavagem cerebral em massa, de lavagem cerebral até individual, para pegar essa energia boa que tem no jovem, para pegar aí essa capacidade de realmente explodir. E, de certa forma, por causa dessa ingenuidade, às vezes até intelectual, ou ausência de defesas intelectuais que não foram formatadas ainda, por causa do teste do tempo, pega essa energia, eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar muito aqui, mas eu vou ter que usar ela agora, empodera esse jovem e diz assim: você é que vai mudar o mundo, você é que vai mudar a sua igreja, você é que vai mudar a sociedade, E aí, qual que é o caminho apresentado para esse jovem? Não é o caminho da obediência à Escritura Sagrada, não é o caminho da obediência à conservação da doutrina apostólica, do ensino apostólico, não é o caminho de agradar a Deus conforme a Escritura Sagrada diz. Eu estou falando no contexto teológico, né? E fora da igreja, não é o caminho das bases sociais solidificadas ao longo dos milênios que foram construídos. É o caminho da revolução. Então, olha, você vai mudar o mundo, mas para mudar o mundo você tem que ignorar as bases que foram construídas e você precisa agora estabelecer novas bases. Você precisa agora caminhar com suas próprias pernas, porque você faz parte agora do Black Lives Matter. Então você pode sair para a rua e nós vamos mudar essa sociedade americana. E aí o que acontece? Este jovem entra no movimento de manada, entra no movimento de grupo, perde a sua própria identidade e ele começa a refletir os pensamentos daqueles intelectuais que maldosamente estruturaram aquele pensamento, aquela ideologia, aquela teologia, aquela forma de ação e de agir no mundo. Mas ele não percebe que ele está sendo manipulado. Porque, como eu disse, falta para ele ainda estas defesas intelectuais. Então, por exemplo, um jovem que entra numa igreja batista, por exemplo, e começa a questionar a doutrina apostólica, começa a questionar os pilares, por exemplo, do ensino bíblico, começa a falar: não, mas agora o mundo mudou. Agora, homem, e isso está acontecendo muito, né, por aí, porque eu viajo bastante e ouço isso, o homem não nasce mais homem. O homem nasce com órgão sexual masculino, mas não quer dizer que ele seja homem. Ele escolhe ser homem, isso é cultural. O jovem ele não percebe que ele está sendo manipulado ideologicamente por uma sistematização acadêmica de pensamento que está jogando ele para um ponto distante do que a Escritura diz. Só que ele está dentro da igreja achando que ele está dizendo o que a Escritura diz. E com isso, começam os embates de geração. E como jovem, como a gente vive agora, num contexto, né, educacional brasileiro, em que o socioconstrutivismo acabou dominando, essa ideia de que você não tem que aprender mais com o outro, você constrói o conhecimento junto com ele, você tem o professor e tem o aluno. Agora não é mais assim. Agora os dois são iguais dentro do socioconstrutivismo, dentro da doutrina Paulo Freireana, por exemplo, Vygotsky, Piaget. E aí você vai ter os dois construindo conhecimento. E nem é conhecimento, eles mudam a palavra, é saber. Vão construir saberes diferentes. Então o que acontece? Perdeu-se a noção de que eu ainda estou vazio daquele conhecimento, daquele intelecto, daquilo ali, e eu preciso ser preenchido, eu preciso adquirir esse conhecimento. Então ele começa a falar: não, o pastor está dizendo isso porque é a verdade dele. O fulano está dizendo isso porque é a verdade, mas eu tenho a minha verdade. E aí o jovem se torna um instrumento manipulado pelo sistema
que vai empurrando ele para o quê? Para a legitimação da iniquidade, para a legitimação do pecado, para a legitimação de uma série de coisas que são antibíblicas, e ele nem percebe, porque ele acha que, de fato, ele está convicto de que aquilo ali realmente é algo que ele está fazendo que é positivo, de que aquele pensamento é um pensamento retrógrado, de que aquele pastor está ensinando algo que não tem a ver com os pensamentos antigos, e que agora a novidade é aquilo que ele está lutando. É pelo empoderamento feminino, é pela diversidade e pelo direito dos gays, pela luta contra o racismo, né? Os próprios Black Lives Matter, por exemplo, não estão lutando contra o racismo coisa nenhuma, porque os Black Lives Matter assassinaram negros lá, assassinaram um homem negro, não tem nada a ver com luta contra o racismo. Mas aquele jovem que está envolvido no movimento de manada, ele não percebe isso porque ele está cercado ideologicamente e ele ainda não tem essa maturidade de olhar e falar assim, não, opa, peraí. Isso não está condizente com a palavra de Deus. Não, peraí, isso não está condizente com o que eu estou imaginando ser base civilizacional. Por quê? Porque entraram na mente dele, conseguiram empoderá-lo, dizer que ele pensa aquilo, e conseguiram usar essa energia dele para fazer esse movimento. E é um movimento que muitas vezes é contrário ao que a Escritura diz. Então, essa instrumentalização do jovem, ela já é de muito. É por isso que é necessário ter certa experiência, Lázaro, ter passado por determinado caminho, para ter determinadas posições e posturas, né? Eu me lembro que, algum tempo atrás, para você falar sobre um assunto, você deveria, em tese, você deveria estudar sobre aquele assunto, conhecer aquele assunto. Eu me lembro de um autor, um autor que diz assim, que ele teve a oportunidade de conversar com um autor de alguns livros que ele admirava muito. E ele teve a oportunidade de fazer algumas perguntas para esse autor. Aí diz ele que pegou toda a coleção de livros desse autor e leu tudo de novo. Para ir para essa conversa com conteúdo do que ele precisava perguntar. Hoje em dia, todo mundo fala sobre tudo sem saber absolutamente nada. E o jovem cai nessa armadilha, cai nessa arapuca, né? Infelizmente, a gente tem boa parcela da população jovem que acaba caindo nessa arapuca cultural, né? Que é um perigo, que quando você acredita que você domina algo sem você ter dominado, você se torna massa de manobra daqueles que estão controlando ali as mãos ali do fantoche, ali nas linhas, e você acaba se tornando um fantoche. É por isso que tem que ter profundidade, tem que ter dedicação, tem que passar pelo teste do tempo, tem que ter submissão à palavra, tem que ter submissão à autoridade. Os princípios bíblicos, eles são muito perfeitos quando se trata de teologia, né? A teologia progressista, ela prega contra tudo isso. Né? Ela quer desconstruir tudo isso. Mas é necessário haver essas bases para que não se caia nessa arapuca, nessa armadilha sociológica, né? Uma armadilha sociológica. Interessante porque ele lida com um problema que você vê que o apóstolo Paulo, ao aconselhar Timóteo, ele falou algo semelhante. Porque quando as pessoas às vezes dizem ali, aquele texto que ele diz assim, fugir das paixões da mocidade. Aí as pessoas acham que ali Paulo está falando de namoricos, de coisinhas. Não, Paulo, se você olhar o contexto do texto, Paulo está falando sobre os falsos mestres e o combate aos falsos mestres. Não se envolver em questões tolas, não se envolver em debates que não vão levar a lugar nenhum, né, que vão só produzir cada vez mais confusão, ao invés de realmente direção. Aí ele diz, prega a palavra, Timóteo. Então, é interessante você observar, porque quando o apóstolo Paulo ele diz isso a Timóteo, você está lidando com um contexto grego, muito mais intelectual que o contexto que nós temos hoje. A valorização da intelectualidade era muito maior. A profundidade dos discursos era muito maior e aqueles que detinham uma capacidade discursiva muito maior eram vistos como os grandes nomes que deveriam ser ouvidos.
né? Os iluminados. Então, Timóteo poderia cair naquela ali de quê? Ah, não, peraí, eu vou entrar no debate, vou derrubar esse cara com a minha oratória, com a minha retórica, e eu vou derrubar esse cara e vou mostrar que o evangelho é melhor, que o evangelho é maior. E aí, nessa tentativa, nesse envolvimento, ele poderia cair nas mãos dos falsos profetas, exatamente se tornando uma massa de manobra nas mãos deles, né? Então, exatamente é o mesmo movimento. É o mesmo movimento que lá. Não é isso? Ô Lázaro, é exatamente isso, porque o diabo, ele utiliza dos mesmos estratégias culturais, né? Às vezes as pessoas acham que o diabo ganha alguma coisa dando entrevista para o Edir Macedo. O diabo não ganha nada dando entrevista para o Edir Macedo. O diabo ganha muito. Quem ganha é o Edir Macedo. Ganha muito quando... Quem ganha é o Edir Macedo, é verdade. Mas o diabo ganha muito, mas muito mesmo, quando o diabo consegue sistematizar pensamentos e percepções de mundo e visões de mundo que são completamente contrárias a Deus e a sua palavra, e consegue incutir isso na mente daquele que está em busca de Deus, e consegue solapar ali o que Deus havia colocado, e de certa forma, como a semente plantada à beira do caminho, sufocar aquilo ali, né? Você citou Timóteo aí, por exemplo, né? Você vê quando Paulo fala a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Foge das paixões da mocidade. Segue a fé, a esperança e o amor, acompanhado de quem? Com aqueles que de um coração puro invocam o nome do Senhor. Olha a preocupação de Paulo com Timóteo, para que Timóteo não caísse nas armadilhas filosóficas, nas armadilhas teológicas, nas armadilhas culturais que tinham na época dele, porque sobre Timóteo pesava a responsabilidade da igreja de Éfeso. Né? Ele não poderia, de forma alguma, ser conduzido a uma prática, ou mesmo a um raciocínio teológico que fosse contrário às premissas básicas que foram apresentadas pelos apóstolos, que foram ensinadas por Jesus. E o que acontece hoje é justamente isso. Alguns pastores, alguns líderes, que se apresentam aí como expoentes, muitas vezes na internet, arrebanham multidões de seguidores, e eles vêm com um discursinho manso, uma palavra, sabe, uma palavra doce, aquela conversa bem antropocêntrica mesmo, bem hedonista, colocando o homem como centro da coisa, colocando uma ideia de que, de certa forma, a condenação eterna está um pouco distante, de que nós devemos entender que a salvação é para todos, e ensinando um universalismo prático, né, que o que Deus se preocupa agora é com o que você sente, Deus se preocupa agora com o que você faz em relação ao amor. E aí a palavra amor, ela vai sendo distorcida e vai sendo usada para enganar e manipular mentes, porque o amor, ele é sacrificial. O amor não é aquele que cede a toda prática hedonista que vem e eu quero, eu faço, não. O amor, inicialmente em direção a Deus e depois ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele é um amor que renuncia o pecado. Ele é um amor que fala, não, eu vou renunciar ao meu eu. Só que o discurso hoje da teologia progressista é esse negócio de incluir todo mundo como se o que importa é o que você sente. E o que importa também é se você ajuda o meio ambiente, é se você ajuda o pobre, é se você luta pela causa dos negros, é se você luta pela causa dos... É para a inclusão de minorias. E com isso, o jovem que ainda não pegou ainda essa jogada, essa armadilha, essa arapuca narrativa, o jovem fica ali, às vezes, morde essa isca. E, por vezes, ele fica preso a isso que o apóstolo Paulo orientou Timóteo a se atentar, a tomar cuidado, né? A não cair nessa cilada. Quando Paulo fala aos irmãos de Colossos, né, ali em Colossenses, ele é mais claro ainda, ele chega a falar, olha, tenham cuidado para que ninguém vos torne presa sua, que ninguém vos engane com filosofias vãs e enganosas, com rudimentos do mundo, com ideias puramente humanas, como se estas ideias fossem ideias cristãs.
Tenham cuidado com isso, meus irmãos, porque isso é o que Satanás tenta o tempo inteiro. Então, nós estamos vivendo esse mesmo contexto, né? Satanás, ele se reinventa. Ele está como um leão, buscando a quem possa tragar e tentando minar o ensino bíblico, apostólico, cristão, trazendo para o contexto da igreja olha para você ver como é que nós caímos nas armadilhas. Progressismo teológico. Como se a palavra... Eles dominam, Lázaro, eles dominam, esses manipuladores culturais, esses engenheiros sociais, eles dominam até a forma como nós falamos. Até como nós falamos. Porque a palavra progressismo, ela tem uma conotação positiva. Como se fosse algo assim que está em progresso. A palavra conservador, que conserva o ensino apostólico, virou uma palavra negativa na nossa cultura. Olha como que eles conseguem nos manipular. Progresso e retrocesso. Faz esse contraste. E as pessoas, principalmente o jovem, ele acaba caindo. Ele fala assim, não. Então, o legal, o bacaninha, o descolado, é a gente desconstruir esses valores arcaicos, ultrapassados, que foram construídos numa sociedade patriarcal, heteronormativa, fundamentada numa misoginia e numa homofobia. O bacana agora é nós trazermos esses ensinos contextualizados, fazendo essa hermenêutica, pegando a lente cultural atual e colocando sobre esse texto para tentar trazer esse texto de uma forma mais palatável para os corações dos dias de hoje. E aí nós abrimos mão dos fundamentos, muitas vezes. Né? Abre-se mão dos fundamentos para que isso seja feito. É aquele pensamento assim, né, de que eles falharam no passado, todos os problemas que nós temos hoje é fruto do pensamento anterior que falhou, e como o pensamento anterior não deu certo, nós vamos fazer uma nova tentativa, né? Nós vamos realmente agora acertar, porque os nossos pais erraram, e nós vamos acertar agora esse sentimento. E isso, você vê que isso está muito atrelado, por exemplo, as pessoas lutam contra o racismo, ou o feminismo lutando contra o machismo. Essas bandeiras, que se você for fazer uma análise fria e calculista, as intenções, a grosso modo, são boas. A grosso modo, né? De uma maneira muito superficial. E o quê? Lutar contra o racismo. É óbvio que a gente tem que lutar contra o racismo. O racismo é pecado, né? Você tem que lutar contra o machismo, violência contra a mulher. É óbvio que você tem que lutar contra a violência contra a mulher, né? Essas bandeiras, em tese, assim, de maneira muito superficial, elas estão pregando aquilo que o cristianismo sempre pregou. A diferença é que as estruturas, a explicação que é dada para o fenômeno, para o problema, é outro. Porque, por exemplo, racismo é o quê? É um problema estrutural. Para o cristianismo, o que é o racismo? Pecado. Né? Pecado. O machismo. Exatamente. O machismo é o quê? Não, o machismo, o feminismo, ele vem tornar as mulheres iguais aos homens. A Bíblia sempre ensinou que as mulheres têm a mesma importância na criação que os homens. Então, Charlie, eu penso que muito disso é uma falha da igreja cristã em aplicar essas verdades bíblicas da maneira correta. Então, não é que a verdade bíblica errou, não, mas a maneira como as pessoas aplicaram essas verdades no passado, por isso que no passado não se combatia o racismo com tanta veemência, né? No passado, até a própria igreja, em alguns movimentos, né? A própria igreja se envolveu com atitudes racistas, né? Sim, mas isso não é o evangelho, não é isso? Isso é o quê? Isso é a forma como as pessoas enxergavam o evangelho. Do mesmo jeito que estão enxergando hoje errado, enxergaram no passado para o outro extremo também errado, não é isso? Sim, exatamente. Deixa eu só consertar minha câmera aqui que tá aí. Então, olha para você ver, rapaz. Esse sequestro e monopólio de virtudes é uma estratégia antiga, mas é uma estratégia satânica. Você vê, você vai no Éden, Satanás tenta ajudar Eva a entender melhor a vida, né? Satanás fala com Eva assim, não, Eva, a coisa não é bem assim. Eu quero que você seja melhor, né? Você vai ser como Deus.
Satanás, essa estratégia de tentar ajudar a pessoa a viver, ela é antiga. Então, quando alguém pega e fala assim, não, porque essa sociedade ela é patriarcal, ela é homofóbica, o cristianismo ele é misógino, e vem com um discursinho todo focado para uma epistemologia anticristã, como a marxista, por exemplo, e vem trazendo este contexto desses autores para o seio da igreja, para influenciar a igreja, e aí começa a citar Simone de Beauvoir, Judith Butler, Marx, Engels, e começa a usar esses conceitos, ainda que não sejam os autores, mas que sejam os conceitos. Ele se fundamenta numa ideia de que parece que a igreja, ou o pensamento teológico estruturado já há mais de 2000 anos, é coisa que tem que ser ultrapassada, que tem que ser superada, e nós precisamos criar um novo tipo de cristianismo. Enquanto que isso aí é uma estratégia para destruir o cristianismo, para minar o cristianismo. Gente, se você vai na Bíblia, você encontra a ação de Deus o tempo inteiro para trazer todas essas bandeiras e todos esses valores que você mencionou aí. Por exemplo, se você vai lá na história, vamos voltar lá atrás de Moisés. A mulher, ela não tinha direito à possessão de herança, né? Então, segundo a lei da época, a mulher, quem herdava era o filho, homem. Então, teve um caso lá na Bíblia, especificamente que Moisés viveu, das filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade eram 5 filhas. 5. Não tinha um homem. Aí Zelofeade morreu. Quando ele morreu, a herança de todas as terras dele ia passar automaticamente para o irmão dele. E essas filhas não iam receber essa terra. O que elas fizeram? Elas foram até Moisés, conversaram com Moisés e falaram, Moisés, papai morreu, a gente gostaria de ter a herança, porque a gente gostaria de fazer, né, trabalhar na terra, fazer a terra. O que Moisés fez? Orou ao Senhor. E quando Moisés orou ao Senhor, qual foi a resposta que Deus deu para Moisés? Moisés, muda este paradigma social. Vá lá e permita que a posse de herança, né, que a herança seja dada a essas meninas. E a partir daquele momento, aquela sociedade que até então funcionava sem que a mulher tivesse direito de herança, ela começa a ter direito de herança. Então você vê como é que Deus interfere na história. Você vê, a mulher samaritana, Jesus para conversar. Ó, você vê, primeiro com a mulher, segundo com a mulher samaritana. E Jesus quebra o paradigma. E Jesus traz à tona a importância disso. Então, por vezes, nós nos iludimos com o discurso progressista de que a Bíblia ela é racista, de que a Bíblia, só porque em lapsos históricos, o contexto histórico não favoreceu ali para uma hegemonia do pensamento cristão. Quando não tem uma hegemonia do pensamento cristão ou do pensamento bíblico mesmo, a gente sistematiza o pecado e chama de religião, né? Se você for ver, por exemplo, a cultura amalequita ou amonita, que estrutura o pensamento de adoração ao deus Moloque, por exemplo, né? Aí eles constroem a imagem do deus Moloque e sacrifica crianças. E pega o bebê ali e mata o bebê em adoração a Moloque, num culto onde todo mundo transava com todo mundo fazia sexo com todo mundo, e sacrificava o fruto do sexo heterossexual, né? Que era o sexo procriativo, matava a criança. Deus, aí vem a palavra de Deus, vem Deus, os homens de Deus, fala, não, essa cultura não tá legal, isso aí não tem esse negócio de todas as culturas serem iguais, multiculturalismo, não. Essa cultura é uma cultura assassina, é uma cultura que está matando as crianças. E aí vem o povo hebreu, e com a cultura de paz e de amor a Deus sobre todas as coisas, e com a cultura de trazer o contexto de valorização da vida daquelas crianças, aquilo ali muda. Então, se você vê que se você vai olhar para a Bíblia, ela o tempo inteiro, ela nos traz nortes de direitos fundamentais, de estrutura de pensamento em que nós vivamos uma vida equilibrada. A Bíblia ela tem um caminho para uma vida equilibrada. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo é que o progressismo ideológico, o progressismo teológico, ele quer sequestrar o contexto bíblico do seu lugar, tirar a Bíblia do centro, colocar uma ideologia no lugar e chamar de Bíblia, né? Um expoente do pensamento progressista aí, por exemplo,
Um dia ele estava dizendo sobre estava dando uma palestra sobre a teologia da missão integral, né? Ele estava dando uma palestra sobre isso. E aí ele disse assim, eu até tenho esse vídeo, posso até te mandar se você quiser. Ele disse assim, olha, quando eu pego a Bíblia, eu não uso a ortodoxia para enxergar a Bíblia, ou seja, eu não uso a filosofia, eu não uso a Bíblia interpretando a própria Bíblia, ou mesmo a doutrina apostólica. Eu uso as lentes das ciências sociais marxistas. Então, eu vou pegar o contexto hermenêutico marxista para interpretar a Bíblia. Então, a Bíblia, quando eu olho para ela, eu vejo o tempo todo a luta de classes. Eu vejo o tempo todo a necessidade de implementação da ditadura do proletariado, ou agora do lumpenproletariado. E aí está a pegada, a chave, Lázaro, na luta de classes e na tentativa de implementação da ditadura do oprimido, está a chave para todo esse sequestro dos jovens, para toda essa tentativa de monopólio da mente dos jovens. Porque os teóricos do marxismo raiz, né, do marxismo antigo, eles viram que não tinha como implementar a revolução socialista diante do muro chamado muro cristão, né? O cristianismo, a religião judaico-cristã, o pensamento judaico-cristão, é um grande muro que você impede a implementação do comunismo, do socialismo ou das ideias marxistas. Então, eles pensaram estrategicamente como minar as bases e como ressignificar esse cristianismo, transformando ele num socialismo, num comunismo, e continuando a chamar ele de cristianismo. E aí veio as ideias da escola de Frankfurt, inicialmente, com os neomarxistas. Os marxistas raízes, eles acreditavam na ditadura do proletariado, né, usando as massas de manobra, os movimentos sindicais, o povo que era envolvido nas fábricas, na produção. Como eles viram que o povo que era envolvido nas fábricas, na produção, precisava trabalhar e precisava comer, e eles não estavam adquirindo, não estavam comprando esse discurso, que não tinha como você matar todo mundo também para implementar essa ditadura, eles tiveram a brilhante ideia, uma ideia muito inteligente, de alcançar através da cultura. E aí vem o marxismo cultural, e aí vem as influências culturais, e aí vem esse pensamento de ressignificação da teologia, de mudanças culturais, para que você ganhe a mente e o coração do jovem. Ao invés de você bater de frente com a teologia, você apresenta para ele uma outra teologia. Ao invés de você bater de frente com a Bíblia, você apresenta a ele uma nova visão da Bíblia. E aí você consegue pegar essa massa de energia, de força, de vontade de mudança e canalizar para as mudanças que você, que é o ideólogo, que está ali manipulando a Matrix, manipulando o fantoche, né, o boneco, é você que faz isso, você utiliza dessa estrutura. Então essas são o caminho lógico para acabar coroando, e tem coroado muito, o progressismo teológico no nosso contexto brasileiro. É você dizer para o jovem assim, olha, você pode mudar o mundo. Agora, para mudar o mundo, vem para cá, vem do meu lado aqui, vamos para cá. É através desse caminho aqui que você muda o mundo. Aquele jovem que ainda não tem essa capacidade de avaliação, defesas intelectuais profundas, e não tem uma estrada de experiência, cai nessa arapuca e, infelizmente, se torna mais um instrumento revolucionário, né? Revolucionário do pensamento, até mesmo no pensamento teológico. Ô Charlie, na sua igreja você tem trabalhado muito nessa dinâmica, em virtude da sua igreja ser num local universitário, né? Tem muitos universitários dentro da igreja. E aí, diante disso, eu imagino que a sua experiência, né, em lidar com esse assunto, você poderia também compartilhar com a gente o que um pastor que lida com jovens, que tem lidado com esse contexto, não só pastor de jovens, né, mas até os próprios pais também, eles podem ajudar os jovens. E o próprio jovem, né, ouvindo isso, dizendo assim, rapaz, eu preciso me ajudar, né, eu preciso ter cuidado. A gente tá faltando mais ou menos uns 15 minutos, né, pra gente fechar a nossa live. Ixi, e eu queria que a gente fechasse com isso. Já. Então, assim, eu queria que a gente fechasse com isso. Quais seriam os seus conselhos para quem lida com jovens, para ajudar os jovens a perceberem, a se defenderem disso, a não caírem nessa arapuca ideológica? Tá, olha só, eu vou primeiro só te contextualizar. A Igreja do Coração, é a mesma igreja, só que são várias igrejas. Então agora nós estamos numa fase
especialmente por causa da pandemia, a gente está numa fase de mais tranquilidade, a gente não está com um fluxo muito grande. Mas a igreja ela já mudou muito ao longo dos anos. Né? Porque o jovem fica aqui 4 anos. Depois ele vai embora. Se ele não fizer mestrado e doutorado e estiver na igreja, ele vai embora. Então é um movimento, é um fluxo muito grande de pessoas que acabam indo embora da igreja. Né? Então a gente tem esse efeito sazonal muito grande. Agora, entrando agora especificamente na sua pergunta. Rapaz, sola escritura é um princípio básico elementar da reforma. Né? Os bereanos nos ensinaram isso. Né? Não te aparte, Deus já diz isso lá atrás, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Como é que você procede um treinamento num banco para que os caixas, para que as pessoas que lidam com dinheiro, o chefe de expediente e as pessoas ali daquele banco identifiquem notas falsas? Eles têm um treinamento na nota verdadeira. Eles se aprofundam naquela nota verdadeira. Eles estudam, fazem um curso de cada milímetro daquela nota. Então, quando ele pega numa nota falsa, a textura da nota é diferente da nota que ele aprendeu, da nota verdadeira. Ele não precisou fazer estudo na nota falsa para identificar uma nota falsa. Basta ele saber como é a nota verdadeira. Então, o que falta hoje, eu percebo muito, é que nós mergulhemos com mais intensidade, mais profundidade no texto sagrado, na palavra de Deus. Esse negócio que o socioconstrutivismo trouxe para dentro da igreja, de que você não precisa memorizar, você não precisa decorar, porque decoreba é coisa ruim, isso é uma arapuca satânica. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É preciso memorizar o texto bíblico. É preciso trazê-lo à memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite. Então, a igreja, o pai, o membro da igreja, o jovem, ele precisa cultivar em sua própria vida um hábito, uma disciplina pessoal de ruminar na palavra, estudar a palavra, ler a palavra, rabiscar a Bíblia, riscar, ter muito risco mesmo, ter muita dúvida, suscitar muitas dúvidas no seu coração e ir até o seu pastor com essas dúvidas para que o seu pastor esclareça essas dúvidas, mas que esse esclarecimento venha também da palavra. Né? As dúvidas suscitadas pela palavra, elas não podem vir a ser esclarecidas por elementos da nossa cultura. É o contrário. É a palavra que interpreta a cultura e não a cultura que interpreta a palavra. É a palavra que é a nossa lente, né, para a gente enxergar, o nosso binóculo, para a gente enxergar a nossa cultura e mudar a cultura. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Seja sal, seja luz. Seja influência na sociedade que você está como cristão e leve esse Jesus às pessoas. E essa é a missão do cristão. Então, quando nós, como cristãos, até a igreja mesmo, ela sistematiza uma forte disciplina de estudo da palavra, a palavra pela palavra e conhecimento da palavra, isso dá sustância para a vida espiritual, isso dá elemento, isso dá norte, isso faz com que aquela pessoa, que ela tenha a intenção, ela tenha a energia, ela tenha a vontade de mudar o mundo, ela mude o mundo pelos meios corretos, que é a mudança contra o pecado do próprio coração, né? A maioria dos revolucionários que querem mudar o mundo não arruma nem a própria cama, Lázaro, né? Não lava as vasilhas que sujam dentro de casa. Né? Se você pegar aqueles Black Lives Matter lá, como é que é? O cara com 40 anos dentro de casa. A mãe fazendo a caminha dele. Se você pegar aqueles Black Lives Matter lá, por exemplo, e trazer para a vida pessoal dele, você vai ver como é que a vida é bagunçada. Então começa a partir de nós. Nós começamos a olhar no espelho do pecado, o espelho e ver o pecado. Nós vamos, começamos a nos arrepender, começamos a nos santificar. Então a igreja, a família, o cristão, ele deve fundamentar a palavra de Deus na sua vida. E ler a palavra todo dia, memorizar textos bíblicos,
aprender doutrinas importantes da nossa fé cristã. Fundamento, aprender fundamentos importantes não é coisa para teólogo, não. É coisa para crente. Né? Você tem que aprender por que você é salvo. Doutrinas importantes que são extraídas da palavra de Deus. Isso tem que fazer parte do nosso contexto. E se eu não sei, eu tenho que aprender. O problema é que hoje a pessoa não sabe e ela quer ensinar. Né? Eu não sei e quero ensinar. Não, eu tenho que gastar tempo. Eu preciso me debruçar com paciência, com oração, com submissão a autoridades, com submissão à voz do Espírito Santo. E eu preciso me dedicar para chegar lá. Aí, na hora que eu chegar lá, na hora que eu entender, eu vou ajudar outras pessoas a entenderem também. Não com essa postura orgulhosa, não com essa postura vaidosa, mas com uma postura de servo, daquele que quer realmente fazer a vontade de Deus e marcar essa geração, né? E o caminho é bíblico, não tem outro caminho, é a Bíblia, é a Escritura. E a Escritura vai colocar o Charlie no lugar dele, a Escritura vai mostrar para o Charlie que o Charlie é um pecador, a Escritura vai mostrar para o Charlie o que o Charlie precisa fazer para melhorar, a Escritura vai mostrar para o Charlie. Então é o caminho é através da palavra de Deus. O cristão, ele tem que conservar este hábito, que infelizmente está se perdendo, de manter a Escritura como fundamento, como base para a prática, né? Não é a cultura que me ensina como viver, é a palavra de Deus que me ensina como viver, e aí eu vou para a cultura para transformar a minha cultura, para mudar a minha cultura, e muitas vezes para sofrer preconceito dela, para ser perseguido, para realmente, muitas vezes, a cultura que não concorda com as bases cristãs, quererem mudar a fé cristã, usando muitas vezes o progressismo teológico, e eu não vou aceitar, porque eu sou um cristão arraigado, fundamentado no que a palavra de Deus diz, e ela é imutável, ela é poderosa, ela pode transformar, assim como a minha vida pode ser transformada por ela, a vida de outras pessoas também. Eu acho que o caminho, Lázaro, é a palavra. Sem a palavra não há possibilidade de estruturar um pensamento, ou mesmo uma cosmovisão cristã que seja forte o suficiente para combater essas visões de mundos anticristãs e que distorcem, por vezes, o texto sagrado, a palavra de Deus, ou a doutrina apostólica, né? Amém. Que bênção, que coisa boa. Realmente a gente precisa ter essa compreensão, né, de que a palavra de Deus ela é esse caminho, né, que é algo que já está estabelecido, que o próprio Deus já estabeleceu e que não existem novos caminhos, né? E outra coisa também que as pessoas precisam entender é que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Então, se o cara vem para você dizendo que ele está lutando em favor do pobre, mas ele não conhece a Cristo, ele não está lutando em favor do pobre, ele está lutando em favor de um ídolo do coração dele. Pode ser uma idolatria política, pode ser uma tentativa por ganhar poder, ou pode ser uma tentativa de se justificar diante de Deus, né? Às vezes a pessoa, ela dá esmola, mas ela dá esmola porque ela está querendo comprar a salvação, né? Ó, Deus, está vendo aqui que eu estou dando a esmola? Então, as obras que não são feitas em Cristo são obras de iniquidade. A gente precisa ter essa compreensão, né? As obras que não são feitas sob o senhorio de Cristo são obras de iniquidade. Então, ninguém sem o senhorio de Cristo vai lutar causas justas com as motivações corretas. Então, não existe união entre luz e trevas, não existe essa coisa de que movimentos políticos lutam por causas corretas porque eles estão com motivação correta. Não caia nesse engano, nesse engodo, né, de ficar de mãos dadas com os movimentos sociais, dizendo assim, a gente está lutando por causas, eu com meu Deus e ele sendo ateu, e estamos lutando pela mesma causa. Não estão, né? Pode ter certeza que mais para frente ele vai pegar uma faca e meter em você e dizer assim, olha aí, seu crente safado, eu não quero mais você aqui não. Dê uma olhada no que acontece na China, né? Dê uma olhada no que acontece nos países socialistas. Começa com esse papozinho bonito de que a coisa é para mudar, é para mudar, é para mudar, mas quando avança, ele olha para o cristianismo e diz, não preciso mais de você. Corta. Intolerância religiosa, perseguição religiosa. Por quê? Porque o cristianismo é a última barreira, né, a essa dominação total ideológica, é a última barreira que domina a consciência, que impede que eles dominem a consciência, né, do ser humano. Charlie,
Mais uma vez, obrigado, né? O pessoal aí pediu aí mais uma hora, o pastor Rogério. Ei, mais uma hora aí. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pensar, né? Um pouco mais à frente, uma pauta, mais ou menos nessa direção, e aí a gente volta aqui, né? E faz uma. Se você tiver disposição, né? Tiver disponível, a gente faz aí mais uma live. Né, Claro, claro, conta você comigo, aí. conta comigo. Tamo junto. Agradeço o pessoal aí, Deus abençoe todo mundo. Nós estamos juntos e estamos aí para precisar, Lázaro. A gente marca uma próxima aí. Beleza. E você que está entrando agora, né, ou que vai assistir depois, siga o pastor Charlie, né? Ele tem feito um trabalho muito bom nessa área, nessa batalha ideológica, né, nessa tentativa aí que nós estamos aí, né? Nós tínhamos uma batalha praticamente perdida, né, nessa área, mas Deus tem sido misericordioso com o nosso país, tem nos ajudado a avançarmos nessa luta, e nós estamos tentando lutar com as armas da palavra de Deus. Né? E o pastor Charlie ele tem feito esse trabalho, então você acompanha ele aí no YouTube, no Facebook, no Instagram também, então segue ele aí no Instagram e acompanha o material que ele tem gerado aí. Né? E você também que é de igreja aí, que quer convidar também o pastor Charlie aí para a live, faz isso também, com certeza vai ser um conteúdo fantástico aí que você vai estar gerando junto com ele. Ok? Tamo junto, meu irmão. Pastor Charlie, Deus lhe abençoe, viu? Até a Um próxima. E abraço. vocês também. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém.